Capítulo 241, Meio caminho. Como se descobriu, a coorte havia suportado a fúria dos céus por quase um dia inteiro. Antes de a tempestade aparecer, a noite ainda estava longe, e agora já era uma nova manhã. O colosso marchava constantemente para o sul, completamente inabalado por sua terrível batalha com o Leviatã abissal. Sun-Ni estava cada vez mais convencido de que a antiga estátua, embora trazida a uma aparência de vida por algum poder desconhecido, não era verdadeiramente consciente. O gigante sem cabeça era mais como um eco do que um ser vivo, mas mesmo os ecos pareciam possuir alguns resquícios de personalidade, pelo menos seu pobre carniceiro carapaça tinha uma. Dançarina silenciosa frequentemente se comportava como uma jovem pudique rabugenta também. Por mais estranho que fosse descrever uma espada voadora dessa maneira. Sem mencionar as sombras, que eram muito mais vivas do que Sun-Ni se sentia confortável em admitir. Comparado a todos eles, o colosso parecia mais inanimado. Que tipo de ser era ele? Esparramado no chão, Sun-Ni olhou de lado e observou a santa de pedra, que estava indiferente à beira da plataforma. Ele se perguntou o que essa estátua viva pensava de seu estranho irmão colossal. Ela estava impressionada com ele ou não se importava de uma forma ou de outra. Era difícil dizer. Mas, de novo, ele não estava com vontade de pensar muito agora. Sun-Ni estava verdadeiramente exausto e sentia dor por todo o corpo. Todos estavam, na verdade. Apesar da incrível conquista de sobreviver ao ataque de duas tribos inteiras de criaturas do pesadelo, da tempestade de um encontro com um verdadeiro horror das profundezas, ou melhor, por causa disso, os membros da coorte pareciam realmente patéticos. Cada um deles estava deitado na superfície de pedra da plataforma oscilante ou sentado com um olhar perdido no rosto. Todos estavam feridos, cansados e molhados. Até mesmo Kai havia perdido seu brilho usual, e isso por si só mostrava o quão árduo havia sido esse recente contratempo para eles. Mesmo quando comparado à realidade implacável usual da costa esquecida. Bem, não importa. Eles haviam sobrevivido. Mais do que isso, se Sun-Ni não estivesse enganado, o gigante de pedra já os havia levado mais de 1000 quilômetros ao sul. E até a noite, esse número iria dobrar. Uma maneira rápida de viajar pelo labirinto, de fato. Em 2 dias, eles percorreriam 10 vezes mais chão do que Sun-Ni, Nepis e Cassie haviam conseguido em 2 meses de sua sangrenta jornada até a Cidade Sombria. E eles só haviam alcançado tanto graças à decisão desesperada de viajar de barco. Nada mal, mesmo que tivessem que suportar algumas horas de pura tortura e alguns momentos de quase morte. Além disso, a velocidade não era o único benefício que cavalgar no antigo colosso havia trazido para eles. Com uma expressão sutilmente satisfeita, Sun-Ni ouviu seu corpo e sorriu. Mesmo sem evocar as runas, ele sabia que estava novamente no mesmo nível de antes de criar a Santa das Sombras e até acima dele. Mas não havia mal em olhar, certo? Enquanto as runas cintilantes apareciam no ar à sua frente, Sun-Ni encontrou o familiar aglomerado. E piscou. Fragmentos de sombra, 494.000. Isso é. O quê? Embora soubesse que a batalha contra gafanhotos gigantes e flores fantasmagóricas lhe trouxe uma colheita abundante de fragmentos, ele ainda estava espantado ao ver quantos havia ganhado. No curto espaço de tempo depois que Cassie os avisou sobre a tempestade iminente e antes que a parede de escuridão aparecesse no horizonte, Sun-Ni conseguiu colher mais de 100 deles. 132, para ser exato. Incrível. A maioria veio das flores de sangue. Em um confronto direto, Sun-Ni nunca teria sido capaz de matar tantas, mas ontem, tudo o que ele tinha que fazer era fazer com que seus hospedeiros caíssem no chão e deixar a gravidade fazer o resto. Entre aqueles enviados para a morte pelo espinho espreitador e aqueles que ele havia derrubado com o fragmento da meia-noite, cerca de 2 dúzias de abominações morreram pelas mãos dele. E mais um com seu sangue, mas Sun-Ni não queria nem pensar naquela experiência novamente. Cada uma das flores fantasmagóricas era um monstro desperto, trazendo-lhe 4 fragmentos por morte. Com a adição de uma dúzia de gafanhotos mortos pela Santa de Pedra, Sun-Ni acabou com esse espantoso ganho inesperado. Não só ele retornou ao seu auge, mas agora estava mais forte, quase alcançando uma centena de fragmentos de sombra. Tudo em um dia de trabalho. Ainda atônito, Sun-Ni não pôde deixar de balançar a cabeça. Se isso continuasse,
Ele estava prestes a saturar completamente seu núcleo de sombra até o final dessa expedição. O que era uma das razões pelas quais ele havia se juntado a ela em primeiro lugar, mas antes de hoje, seus planos ambiciosos eram apenas conjecturas. Agora, estavam se tornando realidade. Ao acumular 1000 fragmentos e saturar seu núcleo, Sun-Yi também aprenderia outro segredo de seu aspecto divino. O que exatamente aconteceria quando as runas mostrassem fragmentos de sombra? Mil. Ele estava agora quase na metade do caminho para descobrir. Mas nem isso era tudo. Olhando para outro aglomerado de runas, Sun-Yi leu: memórias, sino de prata, manto do titereiro, fragmento da meia-noite, pedra comum, espinho espreitador, primavera eterna. E logo depois disso, 2 novos conjuntos brilharam no ar. Flor de sangue, asa sombria. 2 novas memórias. Jackpot. A única coisa que estragava um pouco sua euforia era o fato de que, recentemente, Sun-Yi tinha dificuldade em encontrar memórias que realmente fossem úteis para ele. Claro, a Santa de Pedra tinha um apetite voraz e podia consumir qualquer coisa que ele não fosse incorporar em seu arsenal. Mas simplesmente alimentar seu espólio com a sombra, embora gratificante à sua maneira, não era tão agradável quanto adquirir uma nova ferramenta poderosa. Com um sentimento de cautelosa expectativa, Sun-Yi se concentrou nas novas memórias. Bem, vamos dar uma olhada. Talvez seja algo útil, afinal. Capítulo 242 – Novos brinquedos. Sun-Yi decidiu dar uma olhada na asa sombria primeiro. Vamos ver o que minha sombra me trouxe. Ele olhou para as runas cintilantes. Memória, asa sombria. Rank da memória, desperta. Nível da memória, e tipo de memória, vestimenta. Descrição da memória: esta capa é tão leve quanto a asa de uma libélula. E tão durável. Sun-Yi encarou a descrição, com os olhos tremendo. Capa. Outra maldita capa. E o que o feitiço quer dizer? Tão durável quanto a asa de um inseto. Elas não são duráveis em nada. Respirando fundo, ele se acalmou e leu as runas novamente. Bem. Talvez tenha um encantamento incrível. Encantamentos da memória. Planar. Descrição do encantamento: permite levitar ligeiramente acima do chão e mover-se lentamente em qualquer direção, ou planar suavemente de qualquer altura. Sun-Yi franziu a testa, pensando se aquela memória poderia ser útil. Em seguida, mergulhou no mar da alma e convocou a esfera de luz contendo a asa sombria para dar uma olhada em sua trama mágica. As descrições fornecidas pelo feitiço nem sempre eram muito informativas. Era melhor estudar a coisa por si mesmo. À primeira vista, a capacidade de voar era algo incrível. Fantástico, até. Sun-Yi tinha ouvido falar que existiam memórias que davam asas literais aos seus donos, mas nunca esperava encontrar uma antes de se tornar um desperto ou mesmo um mestre. No entanto, a utilidade diferia de caso para caso. Havia questões de altura, velocidade e controle. Nenhuma memória poderia ter dado a alguém a capacidade de voar tão rápido e sem restrições quanto Kai podia. Mas alguns chegavam perto. No entanto, no que diz respeito a essas memórias, a asa sombria acabou sendo do padrão mais baixo. Parecia que só permitia que uma pessoa levitasse ou pairasse a alguns metros do chão e se movesse com uma velocidade muito modesta. Sun-Yi poderia alcançar praticamente tudo que tal habilidade fornecia com a ajuda do espinho espreitador e sua corda invisível, e fazer melhor, também. Claro, ele não poderia lutar enquanto usava o kunai para se balançar na corda. Nesse aspecto, essa nova memória era melhor. No entanto, depois de imaginar-se lutando enquanto usava a asa sombria para pairar acima do solo ou, pior ainda, planar no céu, Sun-Yi estremeceu. A bela capa transparente realmente parecia um par de asas de libélula. Era extremamente fina e quebradiça. O menor golpe a rasgaria, fazendo com que o portador despencasse. Então, a menos que Sun-Yi quisesse morrer, usar essa memória em uma batalha estava fora de cogitação. Em suma, tinha pouco valor utilitário em comparação com o espinho espreitador e não podia ser usado para combates aéreos. Sun-Yi lançou um olhar para a Santa de Pedra. Devo alimentá-la com isso? Mas, depois de pensar por mais alguns segundos, ele balançou a cabeça. Não, apesar de todos os seus defeitos, a asa sombria ainda era um verdadeiro tesouro. A habilidade de planar sozinha era inestimável. Com isso, ele não precisava ter medo de cair de alturas mortais. Como da altura de um colosso ambulante antigo, por exemplo.
Apóstrofo. Vou ficar com ela. A coisa só daria um fragmento para sua sombra, de qualquer maneira. Olhando para cima, Sun-Yi notou uma capa transparente que parecia um par de asas de libélula aparecer nos ombros de Cassie. A luz do sol refratava através dela, fazendo as asas cintilarem levemente com todas as cores do arco-íris. Com uma expressão de admiração no rosto, a menina cega fez as asas se moverem. Um momento depois, elas desapareceram em um borrão, e Cassie de repente pairou a alguns centímetros do chão. Ela riu. Então, a dançarina silenciosa havia lhe concedido a mesma memória que sua sombra havia conseguido para ele. Isso era bom. Enquanto a fraca habilidade de levitação era praticamente inútil para Sun-Yi, para a menina cega, seria de enorme ajuda. O terreno da Costa Esquecida era frequentemente irregular e traiçoeiro, então ser capaz de flutuar acima dele era um verdadeiro presente para alguém que não podia ver. Sun-Yi sorriu suavemente e desviou o olhar. É bom que ela ainda saiba como rir. Um momento depois, sua expressão escureceu. Fechando os olhos, Sun-Yi suspirou pesadamente e voltou sua atenção para a segunda memória que havia conseguido. Não pense nisso. Memória, flor de sangue. Rank da memória, desperta. Nível da memória, 2. Tipo de memória, amuleto. O coração de Sun-Yi pulou um pouco. Amuletos eram um tipo raro de memórias que assumiam a forma de um pequeno acessório, geralmente um amuleto ou talismã. Diferentemente de armas, armaduras e ferramentas, eles obviamente não tinham valor prático. No entanto, os amuletos compensavam isso possuindo encantamentos únicos e poderosos. Entre os despertos de elite, essas eram as memórias mais procuradas por todos. E agora ele conseguiu uma. Por favor, seja boa, por favor, seja boa. Descrição da memória. Não importa quanto sangue foi derramado, sua fome só aumentou. Sun-Yi piscou. Apóstrofo. Arrepiante. Encantamentos da memória. Flor do mal. Descrição do encantamento. Este belo amuleto imbui todas as memórias e ecos de seu portador. Enquanto Sun-Yi lia a descrição, as runas mudaram de repente diante de seus olhos. Depois de um momento, uma nova apareceu entre elas. Este belo amuleto imbui todas as memórias, ecos e sombras de seu portador com uma sede insaciável de sangue. Eles recebem um aprimoramento geral quando usados contra um inimigo, sangrando e se tornam mais poderosos quanto mais sua presa sangra, sem sequer prestar atenção à forma como o feitiço mudou as runas instantaneamente. Sun-Yi congelou. Aura. É um encantamento de aura. Encantamentos de aura era uma coisa extremamente rara. Ao contrário dos encantamentos usuais, eles afetavam não apenas o portador, mas tudo que se encaixasse em seus critérios-alvo em um certo raio. Não é preciso mencionar o quão preciosas eram essas coisas. E Sun-Yi não apenas conseguiu um amuleto de aura, mas também um que proporcionava um aprimoramento abrangente ao poder de todas suas memórias, ecos e sombras, desde que seu inimigo sangrasse. E quanto mais eles sangrassem, mais forte esse aprimoramento cresceria. Lindo. Sun-Yi estava tão atordoado que acidentalmente sussurrou essa palavra em voz alta. Um momento depois, ele estremeceu e olhou rapidamente ao redor para ter certeza de que Fi não estava perto dele quando ele disse isso. Para seu alívio, a caçadora estava no lado oposto da plataforma, trabalhando no mapa da Costa Esquecida. Sun-Yi exalou e discretamente enxugou o suor da testa. Ufa! Foi por pouco. Então, um largo sorriso apareceu lentamente em seu rosto. Com um suspiro satisfeito, ele encostou a cabeça na pedra e pensou: desculpe, Santa. Hoje, você ficará com fome. Capítulo 243. Presas de um dragão. No meio do segundo dia de viagem pelo labirinto em cima do antigo colosso, uma linha escura e sinistra apareceu no horizonte. A cada minuto, ela se aproximava lentamente. Logo, Sun-Yi conseguiu perceber que estavam indo em direção a uma enorme cadeia de montanhas. As montanhas pareciam servir como uma fronteira entre a Costa Esquecida e o restante do Reino dos Sonhos. Eram altas e irregulares, perfurando os céus como os dentes de um dragão gigante. Seus picos distantes estavam cobertos de neve branca envoltos em um véu de névoa que fluía pelas ravinas e cristas abaixo. Este era o local onde o primeiro senhor do castelo havia desaparecido anos atrás, bem como o objetivo de sua própria jornada perigosa. Conforme o gigante de pedra se aproximava das montanhas,
Sun-Ni finalmente entendeu o quão altas, magníficas e imponentes elas eram. Até mesmo o colosso parecia uma formiga minúscula diante desses picos imponentes. Era difícil não se sentir pequeno e insignificante sob a sombra opressora. Lentamente, o terreno do labirinto começou a subir. Os montes de corais diminuíram, a distância entre eles aumentou, até que finalmente havia tanto solo preto e afloramentos rochosos visíveis abaixo quanto ilhas de vívido carmesim. Por fim, as lâminas de coral tornaram-se escassas. Era como se o labirinto relutasse em se aproximar das colinas das montanhas enevoadas. Ou simplesmente não fosse capaz. Enquanto a estátua gigantesca se aproximava da fronteira da floresta carmesim, seus passos diminuíam. O colosso parecia estar lutando para seguir em frente. Seu corpo estava levemente curvado, como se estivesse lutando contra um vento forte ou alguma força invisível que o puxava implacavelmente de volta para o labirinto. Mesmo seu poder prodigioso não era suficiente para vencer a atração da antiga maldição. Por fim, o gigante de pedra cambaleou e parou. Este era o momento que eles estavam esperando. Caster, Hef e Nepis já estavam descendo, enquanto Sun-Ni, Cassie e Ika estavam na borda da plataforma circular. Olhando para baixo, Sun-Ni suspirou e olhou para o arqueiro encantador. Se isso não funcionar, você vai me pegar, certo? Kai ergueu as sobrancelhas elegantes e sorriu, deslumbrantemente para ele. Mas é claro. Será um prazer. O olho de Sun-Ni tremeu. Sacudindo a cabeça, ele invocou a asa sombria e virou-se. Imediatamente, uma capa em forma de duas asas transparentes apareceu em suas costas. Se havia algo que acalmava Sun-Ni, era que sua sombra já estava no chão. Ele a havia enviado com antecedência para explorar a área de pouso e garantir que nada estivesse esperando pelos membros do grupo lá embaixo. A Santa de Pedra estava lá, parecendo um pequeno ponto preto da altura do pescoço da estátua antiga. Não adianta prolongar isso. Cerrando os dentes, Sun-Ni ordenou a asa sombria que o elevasse acima do chão. E entrou no vazio. Por um momento, ele foi consumido pelo medo primordial. Mas então Sun-Ni sentiu que, em vez de cair em queda livre para se estilhaçar nas pedras, seu corpo deslizava suavemente pelo ar. Ele ainda estava perdendo altitude, mas em um ritmo seguro e agradável. As duas asas transparentes se transformaram em um borrão atrás dele. Na verdade, essa sensação era emocionante. Tentando evitar que um largo sorriso aparecesse em seu rosto, Sun-Ni lembrou-se de como suas asas eram frágeis e tentou controlar a direção de sua descida. Tudo o que foi preciso foi uma ligeira mudança em sua postura e um comando mental à asa sombria. Logo, Sun-Ni estava descendo em espiral, apreciando a sensação do vento assobiando em seus ouvidos. É uma pena que os outros não possam experimentar isso. Inicialmente, ele planejava levar Efi na viagem de sua vida. Com Kai e Cassie carregando os outros dois membros do grupo, chegar ao chão teria sido muito fácil. No entanto, após um pouco de experimentação, eles descobriram que as memórias deixadas pelos terríveis gafanhotos não podiam carregar muito peso. Mesmo suportar o próprio Sun-Ni já estava próximo do limite da asa sombria. Então ele teve que aproveitar essa agradável sensação de falta de peso sozinho. Após alguns minutos de planagem suave, Sun-Ni pousou suavemente perto da Santa de Pedra e olhou para cima. Kai e Cassie estavam logo atrás dele, e um pouco acima, já alcançando os joelhos do colosso, estavam os outros três membros do grupo. Essa memória pode ser melhor do que eu imaginava. Ainda não é útil em uma batalha, mas muito útil mesmo assim. Em breve, todos estavam reunidos à sombra da antiga estátua. Alguns momentos depois, o colosso tremeu. Lentamente, ele se virou e deu um passo gigante. O chão tremeu quando seus pés pousaram nele. Os 6 humanos ficaram em silêncio, observando a antiga estátua se afastar. Estava indo para leste, movendo-se paralelamente à muralha inexpugnável das montanhas draconianas. Sun-Ni suspeitava que o gigante de pedra tinha caminhado ao redor da costa esquecida milhares de vezes, e agora estava no começo, ou no fim, de outro ciclo. A Santa de Pedra também observava o gigante sem cabeça se afastar. Sun-Ni olhou para ela, imaginando mais uma vez se sua sombra sentia algo em relação a essa enorme criatura. Ele teve uma estranha sensação de que sim. No entanto, não era admiração como Sun-Ni suspeitava. Se houvesse algo, o toque de emoção escondido nas profundezas dos olhos de rubi da Santa de Pedra era de
Desprezo. Curioso. De volta à catedral em ruínas, Sun-Yi percebeu que a armadura do Cavaleiro Negro tinha uma semelhança visível com a de sua sombra taciturna. No entanto, não parecia que ambos vinham da mesma fonte. Era mais como se a armadura do demônio caído fosse derivada das estátuas vivas. Quase como se alguém tivesse tentado replicar suas armaduras, mas só conseguiu criar uma imitação inferior. O gigante de pedra era o mesmo. Uma tentativa fracassada de repetir o mesmo ato milagroso de criação que colocou uma centelha de verdadeira vida na Santa de Pedra e em seus irmãos. Não havia como saber. Mas ainda assim, Sun-Yi não pôde deixar de se perguntar. Em breve, o chão parou de tremer e a figura do colosso marchando mecanicamente desapareceu na névoa cinza. Alguns momentos depois, Nepis suspirou e virou-se para encarar as montanhas. Era hora de encontrar um lugar para passar a noite. Amanhã de manhã, eles começariam a busca pela expedição perdida. Capítulo 244, Zona da Morte. Bem no sopé das montanhas, não precisaram procurar muito por um abrigo adequado. Na verdade, eles poderiam simplesmente acampar ao ar livre. O mar escuro não conseguia mais alcançá-los. Enquanto a noite descia e envolvia o mundo no familiar véu de escuridão absoluta, Sun-Yi se ofereceu para ser o primeiro a ficar de vigia. Olhando para baixo na superfície inclinada do terreno rochoso, observou a água negra subindo lentamente da distante floresta carmesim do labirinto, rastejava pela encosta íngreme dos sopés, esforçando-se para devorar o máximo possível deles, mas parava a centenas de metros do local onde o grupo havia montado o acampamento e balançava suavemente, incapaz de se mover mais. Assim como o colosso sem cabeça não havia conseguido. Olhando para as ondas impotentes, Sun-Yi finalmente se permitiu acreditar que agora estavam fora da costa esquecida. Ou, mais precisamente, na beira dela. De qualquer forma, o mar amaldiçoado não era mais uma ameaça para eles. Que estranho. Sun-Yi se acostumou a viver com o medo constante deste abismo transitório. Mesmo na cidade sombria, estava sempre ciente de sua presença opressora. Ninguém estava livre dos pensamentos assustadores sobre o que aconteceria se a aparentemente inabalável muralha da cidade finalmente cedesse e caísse, abrindo caminho para a inundação de escuridão. Mas agora, estavam a salvo disso. Por enquanto. Com um suspiro, Sun-Yi invocou a flor de sangue. Um pingente intrincado em forma de uma bela flor vermelha logo apareceu, pendurado em um fio preto ao redor de seu pescoço. Ele o admirou por alguns momentos e depois escondeu o amuleto sob sua armadura. Melhor prevenir do que remediar. Relaxar agora não era a ideia mais brilhante. Sim, os perigos do mar escuro ficaram para trás. Mas ele estava pronto para apostar que escapar das garras da costa esquecida não seria tão fácil. E quem disse que o lugar além deste inferno desolado seria melhor? Com sua sorte, só ia ser pior. Absorto em pensamentos, Sun-Yi olhou para o mar escuro e esperou. De manhã, os membros do grupo se prepararam para iniciar a busca. Mas antes que pudessem começar, Nepis de repente os parou e olhou para os picos imponentes envoltos em um véu de névoa. Havia uma expressão sombria no rosto dela. Depois de um tempo, Estrela da Mudança ajoelhou-se e pegou uma grande pedra. Esforçando seus músculos, ela esmagou com o punho e então olhou para os fragmentos com um olhar curioso. Finalmente, ela jogou os pedaços despedaçados e suspirou. Alguns segundos depois, Nepis falou em tom pesado, Eu sei onde estamos. O que isso deveria significar? Ecoando seu pensamento, Hef zombou. Todos nós sabemos onde estamos, princesa. Na borda sul da costa esquecida, a cerca de 2.000 quilômetros da cidade sombria. Não é? Nepis balançou a cabeça e se levantou. Quero dizer que sei onde estamos no Reino dos Sonhos. Todos congelaram. O que você acabou de dizer? Os membros do grupo encararam-na com os olhos arregalados. As palavras que Estrela da Mudança havia dito atingiram-nos como um raio. Ela apontou para os picos draconianos e disse, com a voz calma, estamos ao norte das Montanhas Ocas. Tenho certeza disso. Montanhas Ocas. O nome soava familiar, mas Sun-Yi não conseguia lembrar exatamente onde tinha ouvido isso. Olhando para os outros membros do grupo, notou que todos compartilhavam a mesma expressão, exceto por Caster, que parecia saber algo. Seu rosto empalideceu. Nepis hesitou por alguns momentos e então explicou, a esfera de influência humana nos reinos dos sonhos não é muito grande,
mas tem se expandido lentamente nos últimos 30 anos. Existem 3 grandes cidadelas, a mais próspera delas, Bastião, é governada pelos nobres descendentes do clã Valor. E várias menores. Então, ela fez uma careta. Por um tempo, os aliados e vassalos do clã Valor costumavam conquistar uma cidadela menor após a outra, expandindo o território humano para o norte. Mas então sua expansão nessa direção estagnou. Porque encontraram as Montanhas Ocas. Ah! Certo. Acho que ouvi isso do professor Julius. A fronteira norte do território humano é um lugar selvagem. Sun-Yi franziu a testa. Essas Montanhas Ocas são muito perigosas. Estrela da Mudança cerrou os dentes. Tão perigoso quanto é possível. Na verdade, além disso, a cadeia de montanhas se estende por milhares de quilômetros, formando uma região inteira por si só. É marcada como uma zona de morte. Até os santos não voltam de lá com vida. Sun-Yi estremeceu. Zonas de morte eram regiões do reino dos sonhos povoadas por criaturas do pesadelo dos 3 ranks mais altos, grande, amaldiçoado e profano. Como nenhum humano havia sobrevivido ao 4º pesadelo ainda, enfrentar mesmo o mais fraco deles era uma sentença de morte para qualquer pessoa abaixo do rank de santo, e mesmo os santos tinham apenas uma pequena chance de prevalecer contra uma criatura grande. Quanto mais uma amaldiçoada. De alguma forma, Sun-Yi conseguiu se tornar uma das poucas pessoas vivas a matar um grande demônio. Mas ele havia sobrevivido a esse encontro por pura sorte, se não fosse por sua estranha característica de possuir um núcleo de sombra em vez de um núcleo de alma. A prole não nascida do pássaro ladrão vil teria roubado sua força vital e o matado na hora. E se Nepis estivesse certa, as Montanhas Ocas eram povoadas por muitas criaturas desse calibre e superiores. Sun-Yi suspirou. Então o que você está nos dizendo é que este lugar é ainda pior do que a Costa Esquecida? Sem precisar dizer nada, Nepis simplesmente assentiu. Ele sorriu. Faz sentido. Ele estava certo, afinal. Escapar da Costa Esquecida era simplesmente impossível. O único caminho para fora estava no amaldiçoado Pináculo Carmesim, e isso era para lá que estavam indo, querendo ou não. Com uma expressão sombria no rosto, Sun-Yi encarou os picos irregulares das Montanhas Ocas e disse, então, nós vamos para lá? Nepis hesitou por alguns momentos e então respondeu calmamente, vamos esperar que não. Só precisamos chegar até onde o primeiro senhor chegou. Isso deve ser perto de onde estamos agora. Sun-Yi olhou para ela e assentiu. Nesse caso, não vamos perder tempo. Quanto antes voltarmos ao labirinto, melhor. Nossa! Eu nunca pensei que estaria impaciente para voltar àquele maldito buraco infernal. A gente nunca sabe o que o futuro reserva, né? Capítulo 245, Teatro dos Gigantes. Armados com o entendimento de quão perigosas eram as belas montanhas que se erguiam acima deles, a coorte adentrou mais nas colinas. Como não sabia muito sobre a área e que tipo de criaturas a povoavam, decidiram ficar juntos. Embora teria sido muito mais fácil enviar Kai para dar uma olhada ao redor de cima, ninguém queria correr esse risco. Como resultado, os 6 humanos se moviam em um grupo apertado, assim como tinham feito nas estreitas ruas da cidade sombria e no labirinto. No entanto, a paisagem ao redor deles era muito diferente. Não havia crescimentos de coral carmesim cobrindo o chão, apenas grama e afloramentos de rocha cinza. Quase parecia que estavam de volta à terra. Estranhamente, isso fez Sun-Yi se sentir desconfortável. Olhando ao redor, ele podia ver longe em todas as direções, sem paredes de coral ou edifícios antigos e arruinados obscurecendo sua visão. Isso dificultava que as criaturas do pesadelo emboscassem a coorte, mas também impossibilitava que a coorte se escondesse de qualquer coisa que pudesse estar observando. Isso é verdade, mas onde estão todos os monstros? De fato, não importava o quanto Sun-Yi olhasse, ele não conseguia ver nenhum movimento. Era como se toda a área estivesse completamente morta. Eles estavam cercados por um silêncio completo, que era quebrado apenas quando um membro da coorte fazia algum som. A cena pitoresca poderia ter sido pacífica, mas parecia sinistra. Até a sombra de Sun-Yi parecia exibicionalmente apática. Cheios de inquietação, eles continuaram a seguir em frente. O plano era muito simples. Por causa da visão de Cassie, eles sabiam que o primeiro senhor e seus companheiros haviam viajado para as montanhas da mesma maneira que eles,
ou pelo menos seguiram a mesma rota. Isso significava que ambas as coortes entraram nas colinas aproximadamente no mesmo local. A outra coisa que Cassie havia dito a eles era que estavam procurando por uma vasta depressão na pedra. Era difícil não perceber algo assim, então tudo o que tinham que fazer era se mover mais fundo nas colinas e olhar ao redor. O chão sob seus pés inclinava-se suavemente para cima. Com o passar do tempo, ficava cada vez mais rochoso, e a inclinação se tornava bastante íngreme. Logo, estavam cercados por grandes pedras e tinham que caminhar sobre a pedra nua. Em algum momento, Sun-Yi olhou para trás e surpreendeu-se ao perceber o quão alto acima do labirinto eles haviam escalado. A essa altura, estava longe e abaixo deles, parecendo um vasto mar carmesim. Uma estranha sensação se instalou em seu coração. Com um pouco de introspecção, Sun-Yi percebeu que era algo que ele havia perdido há muito tempo. A sensação de estar conectado ao resto da humanidade. Embora todos entendessem que atravessar as montanhas Oco era uma tarefa impossível, simplesmente saber onde estavam em relação ao resto dos despertos fazia toda a diferença. Eles podem ter estado tão isolados como antes, mas pelo menos não estavam mais perdidos. Que pensamento bonito, mas inútil. Com um suspiro, ele se virou e se apressou para alcançar o resto da coorte. O sol ainda estava alto no céu quando encontraram a depressão que Cassie havia descrito. Estava situada em um vale bem no ponto em que as colinas se transformavam em montanhas adequadas e acabou sendo algo diferente do que todos imaginavam. Inquietantemente, durante todo o dia, não haviam encontrado nenhum ser vivo. Em quaisquer outras circunstâncias, Sun-Yi teria ficado contente por causa dessa estranha falta de criaturas do pesadelo, mas agora isso apenas o deixava nervoso. Parado à beira, ele olhou para baixo com uma sensação de reverência. Cortada na carne das montanhas, uma vasta pedreira jazia abaixo deles. Apesar de sua incrível escala, era claramente feita por humanos. Uma estrada que se agarrava à encosta do poço circular levava até o fundo, larga o suficiente para 10 carruagens andarem lado a lado. Na extremidade mais distante da pedreira, a encosta cinzenta da montanha foi cortada e escavada, criando algo que se assemelhava a degraus colossais ou assentos de um anfiteatro construído para gigantes. Aqui e ali, enormes blocos de pedra estavam de pé, como se estivessem prontos para serem transportados de volta à antiga cidade. Sun-Yi estudou os blocos monolíticos de pedra cinza e depois o tamanho da profunda pedreira. Algo se conectou em sua mente. Então, é daqui que vieram os materiais para a poderosa muralha da cidade sombria. Ele tinha certeza disso. Imaginar que os antigos habitantes da Costa Esquecida haviam transportado toda aquela pedra de tão longe. A ideia era, no mínimo, humilhante. Heffy, enquanto isso, olhava para algo com uma expressão tensa no rosto. De repente, ela apontou para o centro da profunda pedreira e disse, lá, olhe. Seguindo o olhar dela, Sun-Yi esforçou os olhos. Por alguns momentos, ele não conseguiu entender do que a caçadora estava falando, mas então seu coração deu um pulo. No fundo da pedreira, havia uma gigantesca criatura do pesadelo. A abominação era enorme, facilmente 2 vezes o tamanho do demônio carapaça, que já era tão alto quanto uma casa. Parecia um inseto estranho, meio que uma mistura bizarra de besouro rinoceronte louva-a-Deus, com uma carapaça lisa, um enorme chifre e lâminas mortais presas às articulações de seus membros. A criatura inteira parecia ser feita de pedra e tinha a mesma cor do chão da pedreira. Na verdade, se não fosse o aviso de Heffy, Sun-Yi talvez nem a tivesse notado. Aquela carne, no entanto, estava quebrada e despedaçada, espalhada no chão. O gigantesco demônio de pedra estava morto. E, ao que tudo indicava, morreu pelas mãos de um humano. Sun-Yi se virou para Nepis e hesitou por um momento. O que você acha? São cortês de espada, não são? Estrela da Mudança ficou em silêncio por um momento e, em seguida, disse em um tom sombrio, é difícil dizer. Precisamos nos aproximar para dar uma olhada adequada.